Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. E o vento cala a desgraça. O vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. No ano de 1973, muitos portugueses viviam descontentes com a teimosia do governo em manter a censura e a guerra colonial. Entre os militares começou a surgir a ideia de preparar uma revolução. A primeira reunião secreta, em que participaram 51 oficiais das Forças Armadas, realizou-se em agosto de 1973, na Guiné-Bissau. Mas foi no Monte Sobral, em Alcáçovas, perto de Évora, que se reuniu pela primeira vez o MFA, Movimento das Forças Armadas. Seguiram-se outras reuniões para a preparação de um golpe entre os militares que apoiavam este movimento. Mas só depois de terem garantido que a Marinha e a Força Aérea não iriam intervir no golpe, é que os militares do MFA distribuíram entre eles, a 15 de abril de 1974, o documento Ordem de Operações. Neste documento, a ação militar estava marcada para a semana de 20 a 27 de abril. Só mais tarde foi determinado pelo MFA o início das operações para a madrugada de 24 para 25 de abril. Ao início da noite do dia 24 de abril, num barracão do quartel de engenharia da Pontinha, foi montado por alguns oficiais, Hugo dos Santos, Vítor Crespo e Garcia dos Santos, entre outros, um sistema de comunicações para servir de posto de comando do MFA. Às 22 horas e 45 minutos desse mesmo dia, a rádio Emissora Associados de Lisboa transmitiu a canção E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, o primeiro sinal combinado para os militares se prepararem para saírem dos quartéis. No dia 25 de abril, exatamente às 0 horas e 25 minutos, era transmitido pela Rádio Renascença o sinal que daria início à Revolução, a canção Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Nessa madrugada, entre as 0 horas e 30 minutos e as 3 horas e 30 minutos, iniciaram-se por todo o país movimentações de tropas fiéis ao MFA que rapidamente ocuparam posições estratégicas para dominarem a região militar de Lisboa. Ao mesmo tempo, tropas do MFA ocuparam a RTP, a emissora nacional, o Rádio Clube Português e a sede da PIDE. Às 4 horas e 30 minutos, foi lido aos microfones do Rádio Clube Português o primeiro comunicado do posto de comando do MFA. Nele pedia-se à população que se mantivesse calma e informava-se que havia uma revolução em curso para pôr fim ao governo de Marcelo Caetano. 4h20. Agora não há nada a fazer. Estás no ar. Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, pelo que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração que seja, aliás que se deseja, sinceramente desnecessária. Eram 5 horas da manhã do dia 25 de abril, quando o chefe do governo, Marcelo Caetano, se refugiou no quartel-general da GNR, situado no Largo do Carmo. Esta força policial ainda se mantinha leal ao seu governo. Entre as 6 e as 9 horas da manhã, as tropas de Salgueiro Maia, vindas de Santarém, ocuparam o Terreiro do Paço. Aí encontravam-se tropas fiéis ao governo que, após negociações,
acabaram por aderir ao MFA. Às 10 horas da manhã do dia 25 de abril, a população de Lisboa começou a sair para a rua e a acompanhar os movimentos das tropas do MFA na cidade. Passada cerca de 1 hora, as tropas de Salgueiro Maia dirigiram-se para o quartel do Carmo, acompanhadas por milhares de pessoas que distribuíam alimentos e cravos vermelhos aos militares. Na tarde do dia 25 de abril, entre as 15 e as 17 horas, e após negociações impostas pela força das armas, Marcelo Caetano comunicou a sua rendição e pediu a presença do general António de Spínola no quartel do Carmo para que o poder não caísse na rua. Entretanto, Salgueiro Maia e Sousa Tavares pediram à população que enchia o largo do quartel do Carmo para se retirar, algo que não aconteceu, para que Marcelo Caetano pudesse abandonar o quartel. Eram 19 horas e 30 minutos quando Marcelo Caetano e os membros do governo que o acompanhavam entraram numa viatura militar e foram conduzidos à Pontinha, ao posto de comando do MFA, de onde seguiram mais tarde para a Madeira e Brasil. Às 20 horas, o MFA comunicou nos emissores do Rádio Clube Português que o regime chefiado por Marcelo Caetano tinha terminado. Já de madrugada, a Junta de Salvação Nacional apresentou ao povo português o programa do MFA. No dia seguinte, 26 de abril de 1974, o Presidente da República, Américo Tomás, que nunca abandonara a sua residência, foi obrigado a embarcar para a Madeira. Mais tarde foi exilado para o Brasil. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra, onde entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lasírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. Ali, nas vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lasírias e praias claras, vivia um povo tão pobre que partia para a guerra para encher quem estava podre de comer a sua terra. Um povo que era levado para Angola nos porões, um povo que era tratado como a arma dos patrões, um povo que era obrigado a matar por suas mãos, sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita da força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Era já uma promessa, era a força da razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Esses que tinham lutado a defender um irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham jurado sobre uma côdea de pão ver o povo libertado do terror da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto tem de haver distanciação, uma pistola guardada nas dobras da sua opção, uma bala disparada contra a sua própria mão e uma força perseguida que na escolha do mais forte faz com que a força da vida seja maior do que a morte. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Posta a semente do cravo, começou a floração. Do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão porque o povo despojado lhe punha as armas na mão. Pois também ele, humilhado em sua própria grandeza, era soldado forçado
contra a pátria portuguesa. Era preso e exilado e no seu próprio país muitas vezes estrangulado pelos generais senis. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda e não hesite. Pode nascer um país do ventre de uma chaimite, porque a força bem empregue contra a posição contrária nunca oprime nem persegue. É força revolucionária. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra na madrugada serena um poeta que cantava: o povo é quem mais ordena. Os elementos da Junta de Salvação Nacional. Capitão de Fragata António Alva Rosa Coutinho. Capitão de Mar e Guerra José Batista Pinheiro Azevedo. General Francisco da Costa Gomes. General António de Spínola. Brigadeiro Jaime Silvério Marques. Coronel Carlos Galvão de Melo e ainda o general Manuel Diogo Neto, que não está aqui presente por se encontrar ausente da metrópole. Atenção, vai falar-lhes o general António de Spínola. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de lhe ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental, promover desde já a consciencialização dos portugueses, permitindo plena expressão a todas as correntes de opinião, em ordem a acelerar a constituição das associações cívicas que hão de polarizar tendências e facilitar a livre eleição por sufrágio direto de uma Assembleia Nacional Constituinte e a sequente eleição do Presidente da República. Garantir a liberdade de expressão e pensamento. Abster-se de qualquer atitude política que possa condicionar a liberdade da eleição e a tarefa da futura Assembleia Constituinte e evitar por todos os meios que outras forças possam interferir num processo que se deseja eminentemente nacional. Pautar a sua ação pelas normas elementares da moral e da justiça, assegurando a cada cidadão os direitos fundamentais estatuídos em declarações universais e fazer respeitar a paz cívica, limitando o exercício da autoridade à garantia da liberdade dos cidadãos. Respeitar os compromissos internacionais decorrentes dos tratados celebrados. Dinamizar as suas tarefas em ordem a, no mais curto prazo, o país vir a governar-se por instituições de sua livre escolha. Devolver o poder político às instituições constitucionais, logo que o Presidente da República eleito entre no exercício das suas funções.